pessoal, tudo bem? Queria que tivesse bem melhor, mas a notícia que eu vou dar pra vocês, o que eu vou explicar pra vocês, na verdade, não é nem a notícia, é a verdade, é a explicação que eu vou dar pra vocês. Não queria que fosse dessa forma, mas infelizmente tá sendo, né? Então, temos que ir levando, né? Eu vou explicar pra vocês o que acontece. Assim, eu não vou conseguir explicar muito, porque vai ficar muito longo. E aí eu vou ter que falar muito rápido e a memória do meu celular é pouca, ela não aguenta muito, então assim, eu não vou conseguir gravar muito. Na hora de editar vai ser mais difícil ainda. Então eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo nesses 13 anos pra cá. E aí vocês vão entender o porquê que eu moro nesse barraquinho, tá bom? Fica com o vídeo aí. Então, pessoal, aí o que acontece? As pessoas não são todas, mas uma grande maioria, sabe? Elas te julgam pela capa, como dizem, né? Elas não sabem o que se passa, não sabem o que acontece e te critica sem necessidade, sabe? É igual eu mostrei o tour pra vocês. Eu fiquei muito tempo pra fazer esse tour, confesso. Pera aí, gente. Confesso, como eu tava falando, confesso que eu fiquei bastante tempo pra fazer esse tour na minha casa. Eu tinha um receio, sabe? Um certo receio de fazer sim. Não por vergonha. Não por vergonha, porque eu não tenho vergonha assim, sabe? É porque eu imaginava que as pessoas poderiam futuramente falar algo. Isso me incomoda, né? E infelizmente as pessoas falam mesmo. Ninguém sabe o motivo de eu. Por que eu moro num barraquinho, sabe? E isso incomoda, mas vamos lá. Eu vou explicar pra vocês o que acontece. Esse terreno aqui, essa casa onde eu moro, terreno, né? Porque a casa faz pouco tempo. Mas esse terreno, o meu pai, ele adquiriu em 1999. E nesse tempo meu pai ainda estava bem, tudo. Aí ele era serralheiro, só que assim, o serviço não estava tão bom, tal. E aí aos pouquinhos ele foi pagando esse terreno. Quitou o terreno, passou um tempo, né? Quitou esse terreno, tudo certo. E aí meu pai adoeceu. E aí, só que meu pai tinha só o contrato de compra e venda, ele não tinha feito a escritura. Então, assim, naquele tempo, o contrato de compra e venda era dono do mesmo jeito, porque ele tinha pago, ele tinha todos os recibos do pagamento e tudo mais. Só que aí passou um tempo e ele adoeceu, então, assim, ele tinha que escolher, né? Porque minha mãe não trabalhava, eu também não trabalhava. E aí, esse tempo, meu pai teve que escolher entre trabalhar, entre pagar fazer a escritura ou fazer uma casinha para ele morar. Aí ele optou por fazer a casinha para ele morar. Ele fez até uma casinha simples também. E aí passou bastante tempo, tudo, aí a doença foi se agravando, que até então a gente não sabia que era uma doença tão grave. Até então a gente achava que era porque ele tinha um problema na perna, ele tinha um osso gasto. Porque ele era também, no começo, mais novo, meu pai era lutador de boxe. Então assim, desgastou o osso dele, né? Não sei explicar bem como que foi. E aí, passado esse tempo, pessoal, fumaça. Estão jogando fumaça aqui. E aí fica ruim, porque eu fico respirando e incomoda. E aí, nesse tempo, meu pai aí adoeceu, né? Como eu falei pra vocês, meu pai adoeceu. E aí, começamos a correr com meu pai. Minha mãe também não tava trabalhando. E aí, meu pai, né? Aí minha mãe começou a trabalhar com reciclagem e tudo mais. E aí, foi ficando mais difícil cada vez mais. Aí, meu pai já não tinha mais aquela força de trabalho e tudo mais. E aí apareceu uma pessoa aqui nesse terreno dizendo que era dono. Só que essa pessoa nunca foi dono porque meu pai pagou certinho, né? Meu pai foi no cartório, foi na prefeitura na época e foi tudo legalizado, gente. Não é à toa que meu pai conseguiu fazer ligação de água no nome dele, ligação de luz no nome dele, tudo pelo SAI, tudo pela prefeitura, tudo certinho, tudo legalizado, tudo certo. E meu pai, como ele tinha uma empresa, era tipo um MEI, né? Era uma empresinha pequenininha que eles tinham. E aí trouxeram pra cá, foi tudo certo. Aí como meu pai começou depois, antes dele adoecer tanto, ele mexia com as duas coisas, era a serralheria e a reciclagem dele, que era, sabe aqueles sacos transparentes? Aí eles moíam aquele plástico, passava no moinho, ficava tudo esfarelado, aí lavava, né? Aí passava por uma extrusora que virava um pó, e nessa extrusora passava por uma outra máquina que agora não lembro o nome, e ela fazia aqueles macarrão, sabe? Como macarrão mesmo, aquele espaguete. E aí a outra máquina ia picotava, aí ficava umas bolinhas bem pequenininhas, que se chamava... não lembro agora o nome, gente, faz tanto tempo. E aí fazia essas partes, que aí essas bolinhas levava para outros lugares, e aí as pessoas faziam garrafa,
balde, sabe? Essas coisas. Granulado. Era granulado que se chamava eles. E aí, para esse granulado, precisava ter uma energia específica, que é aquela trifásica. Não é essa energia 110, 220 que a gente tem. É própria de firma, devido a esses maquinários que tinha aqui. E aí, se fosse tão irreal que meu pai era proprietário, também não tinha nem como ele fazer toda essa ligação, né? Ia ser barrado, lógico. Porque ninguém consegue fazer se não é proprietário, né? E aí passou um tempo, aí chegou esse ser humano aí, essa bênção de Deus chegou e queria porque queria, falando que era dono, que era proprietário. Meu pai, não, você não é dono, eu comprei, tá tudo certo, eu tenho recibo. Ele queria o recibo, meu pai falou, não, vou te mostrar o recibo, eu não te conheço, sei nem quem você é, como que eu vou pegar um papel e vou te dar, né? E aí ele pegou e começou a vir direto. Aí ele viu que meu pai tava doente, viu que meu pai, às vezes, ele vinha aqui, meu pai não tava. Aí ele queria entrar, e aí os vizinhos também não permitiam na época, né? Porque sabia que meu pai tinha comprado tudo certinho. E tinha um rapaz aqui que morava aqui, que meu pai cedeu pra ele morar, né? Porque ele tava passando uma dificuldade. Aí meu pai deixou ele fazer uma casinha de 2 cômodos e um banheiro aqui pra ele morar, porque ele tava com criança pequena, a esposa dele e tudo mais. E meu pai falou, não, faz uma casinha aí simples pra você morar, quando você tiver uma condição melhor, ajunta um dinheirinho, você dá um jeitinho de arrumar um canto melhor pra você. E ele aceitou, ficou tudo certo. E ele ficou aqui. Então assim, querendo ou não, ele ajudava aqui a olhar também, né? Que aqui é um terreno de 800 metros, gente. Não é um terrenão, mas também não é um terreno pequenininho. Então é um espaço bom. E aí, eu não lembro quando foi que meu pai pagou na época, mas faz muito tempo. Foi em 98 para 99. E aí, gente, foi passando um tempo, tudo mais. Aí esse senhor começou a insistir. Viu que meu pai tava fragilizado e tudo mais. Meu pai não tinha entendimento assim com advogado, essas coisas, porque até então não precisava. Então meu pai nunca precisou ter que correr atrás de advogado para essas coisas. Aí foi quando começou, aí meu pai começou a ir atrás do advogado para saber o porquê que aquele cara tava vindo tanto encher o saco. Desculpa eu falar assim, gente, é porque dá um pouco de nervoso, sabe? Porque só Deus e meu pai e nós sabemos o quanto meu pai sofreu aqui. E aí, gente, passou um tempo, esse homem começou a encher o saco, aí nós arrumamos um advogado, e meu tio, ele era contador também na época, né? E aí meu pai foi e falou com meu tio, falou assim, dá uma ajuda aqui pra gente, porque eu não tô em condições de ir atrás de documentos, essas coisas, eu precisava tirar a escritura e tudo mais. E nesse tempo agravou mais ainda a situação do meu pai. E aí meu pai nesse tempo já começou, aí passou esse tempo, né? Foi passando um tempo, não foi de um dia pro outro, é porque assim, eu vou falando assim em sequência, aí passou acho que um ano e meio mais ou menos, aí agravou mais ainda a situação do meu pai. Aí chegou ao ponto do meu pai ter que ficar internado. E aí quando meu pai ficou internado aí que dificultou mais ainda, né? Porque foi aí que ele teve que fazer uma cirurgia, né? Nessa internação dele aí foi fazer os exames e descobriu que ele tinha que fazer uma cirurgia. E aí ficou no dia para fazer essa cirurgia. E essa cirurgia foi complicada porque só tiveram que abrir o meu pai e fechar o meu pai. Fizeram a cirurgia assim, daqui de E aí, passado esse tempo, gente, aí começou o pesadelo a aumentar, sabe? Porque aí esse homem começou a vir. Eu não sei se ele mandou alguém vir, o que ele fez para descobrir o que tinha acontecido, porque aí meu pai, depois dessa cirurgia, o médico falou assim, infelizmente não tem o que fazer, né? Infelizmente é só aguardar em casa, infelizmente não tem o que fazer, ficou desenganado, né? E aí o
minha mãe falou assim pro meu tio, não fala pro meu pai, não fala pro Zé não, que o nome do meu pai era José, só que a gente chamava de Zé, alguns chamavam de Zé Rolha, sabe, esses apelidos assim. E aí falou assim, não fala pro Zé não, porque ele vai sofrer mais ainda, sabe? E aí pediu pro meu tio não falar, mas meu tio ficou incomodado com aquilo. E meu tio falou assim, Cida, não, da minha mãe é Cida, se eu não falar, eu vou ficar com isso guardado em mim. Eu não quero que ele morra, não quero que ele morra e não saiba, sabe? E aí minha mãe falou, não, não fala pra ele, que minha mãe conhecia meu pai, né? Falou, não, não fala pra ele, porque se falar aí que ele vai desanimar e vai ser pior, ele vai sofrer mais. Porque um amigo do meu pai tava com câncer também, sabe? E meu pai era um tipo de pessoa assim, que ele sentia a dor do próximo. Ele guardava cabeça dele tinha feito toda a cirurgia, tinha melhorado, tinha tirado tudo que estava afetando ele. Quando meu tio começou a falar, a feição do meu pai murchou na hora. Meu pai ficou tipo em choque. Meu pai acho que não esperava isso, né? Eu acho que ninguém espera, né, gente? Ninguém espera. E aí meu tio pegou e falou pra ele a verdade. E aí depois daquele dia meu pai não tinha nem ânimo de levantar pra tomar um banho. Meu pai começou a tipo meio que desistir da vida, sabe? Eu acho que ele pensou, eu vou morrer, então eu não vou me preocupar com mais nada. E aí foi daí também que começou o segundo pesadelo, que foi essa parte dessa causa desse terreno. E aí nós descobrimos por boca de uma pessoa, né? Que nós, aí nesse dia, desculpa, é que eu pulei. Mas nesse dia ele falou tudo mais, aí meu pai desanimou, meu pai ficou triste, aí a gente tentava fazer o possível pelo meu pai, deixar ele alegre, sabe? Mas ele já não tava. Ele falava assim, ó, ele falou assim, eu não vou chegar a 62 anos, eu vou morrer com a idade que meu pai morreu. O meu avô morreu com 61 anos. E meu pai falava, eu não vou chegar aos 62, eu vou morrer também. Eu vou morrer com a idade do meu pai. E eu falava, não, pai, pelo amor de Deus, misericórdia, repreende isso daí, não, não vai não. E ele falava pra mim, ele falava assim, Fia, pode ficar esperando que quando seu pai completar 61 anos, seu pai não vai estar aqui mais. E eu não queria acreditar, gente. Falava, pelo amor de Deus, né? Ninguém aceita, eu não aceitei. Aí fiz o que eu pude por ele, tratei dele, minha mãe também cuidou dele, fez o que pôde por ele. Aí teve um dia que ele passou muito mal, nós levou ele pro hospital de novo. Aí ele pegou e falou assim pra mim. Aí nesse daí eu já tava morando, eu já tava trabalhando em outro lugar também. Aí já tinha saído da onde eu tava e fui trabalhar em outro lugar. Aí
Aí ele começou assim a se passar mal, né? Devido ao problema dele. Aí ficou internado no hospital lá no Padre Bento, aqui no centro de Guarulhos. Ali perto de Guarulhos, né? Não sei se é bem no centro. E aí ele ficou internado ali no Padre Bento. Aí eu fui visitar meu pai, na minha folga, eu fui visitar meu pai. Aí meu pai chegou, olhou pra mim e falou assim, ó, essa vai ser a última visita que você vai fazer pra mim. Eu falei, para, pai, com isso, pelo amor de Deus, não fala isso não, sabe? Aí ele falava assim, infelizmente, filho, daqui o pai não vai sair mais. Aí pronto, aí, né? Aí passou. Aí passou tudo, aí ele ficou internado, aí minha mãe ia fazer visita pra ele, eu fazia quando eu podia. Aí a última vez que eu visitei ele falou isso pra mim. Aí eu fui, né, saí, fui trabalhar, aí passou 3 dias, porque aí minha mãe revezava, né? Porque só tinha nós, né, gente, pra fazer visita, infelizmente. Isso aí, mas eu te explico essa parte depois em outro vídeo eu explico pra vocês sobre essa parte. E aí, peraí. Ai, desculpa, gente, é porque senão eu não consigo falar, tem que ser assim, senão não dá. Aí eu comecei a trabalhar, aí eu fui trabalhar nessa empresa, tudo. Aí 3 dias depois eu fui trabalhar, eu não tava querendo trabalhar naquele dia. Eu falei, ai mãe, eu não tô afim de ir. A minha mãe falou, não, você tem que ir, porque você não pode faltar no serviço, né? Aí eu falei, mas eu não tô querendo ir. Aí ela, não, vai. Eu falei, tá bom, eu vou. Se eu me passar mal, se sentir mal, eu volto pra casa. Aí ela, tá bom, aí eu fui. Só que aquele dia, cheguei lá no serviço, eu fiquei tão feliz, gente. Eu comecei a brincar, sabe? Coisa que eu nunca tinha feito. Eu falei, meu Deus, hoje eu tô feliz, não queria nem vir trabalhar e tô feliz. Aí passou na hora do almoço, não, antes da hora do almoço, aí era o que, acho que umas 10 e pouca, mais ou menos. Aí me deu uma tristeza, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, tava tão triste, depois fiquei feliz, depois tô triste de novo. Eu falei, ai, o que aconteceu? Será que é preguiça, é desânimo, sabe? Eu fiquei minha borocochô. Aí daqui a pouco minha encarregada chega. A Mônica, é a Mônica, meu Deus, a Simone. O nome dela é uma encarregada que eu tinha lá. Muito gente boa, gente. Pensa numa pessoa de coração. Simone não, a Sandra. Uma pessoa de coração tão maravilhoso, nossa. Aí ela me chamou de canto. Ela, nega, que ela me chamava de nega. Ela, nega, vem cá. Aí me abraçou e pronto. Quando ela me abraçou, aí foi quando ela me avisou e falou assim que minha mãe queria falar comigo. Aí eu fui lá ver o que minha mãe queria, já imaginava o que era, né, gente? Aí foi infelizmente a notícia que eu não queria ouvir. E aí, passado tudo isso, chegou, aí passou 40 dias que ele tinha falecido, meu pai tinha falecido. Aí esse senhor voltou. Aí voltou com ordem de despejo. Voltou com uma ordem de despejo, falando assim que ele era dono, que não sei o quê. E aí minha mãe entrou em pânico. E eu não tava em casa nesse dia, tinha ido. Aí tinha acontecido tudo, né? Passou 40 dias, ela tinha ido no banco resolver não sei o quê. Aí chegou essa ordem de despejo, né? E aí, só que assim, quando chegou a ordem de despejo, não chegou nem oficial de justiça, nem uma polícia, nem um trator, porque tinha casas aqui, né? Simplesmente chegou uns 8 homens junto com esse cara supostamente dono. Uns 8, 9 homens com marreta, com coisas na mão, e começaram a destruir as coisas, começaram a derrubar tudo. Minha mãe entrou em desespero. Aí minha mãe ligou pro meu tio, né? Porque meu tio falou assim, não, pode deixar que tem um advogado aqui, que a hora que vocês precisar, é só ligar pro advogado, o advogado te ajuda, né? Te orienta o que fazer. Ligamos pra ele, sabe o que eles falaram? Ele simplesmente falou assim, o advogado não tá aqui, eu não posso fazer nada. Tipo assim, meio que virou as costas pra gente, sabe? Aí minha mãe entrou em desespero. E aí, pessoal, foi quando o pesadelo começou, né? Aí foi quando ele quebrou tudo, tirou tudo. Aí meu tio falou que não podia ajudar. Minha mãe entrou em desespero, minha mãe não sabia o que fazer. Aí as máquinas tudo aqui, a energia, tudo mais, né? Aí minha mãe, do nada, minha mãe saiu. Aí o vizinho foi e falou assim, não, Cida, põe as coisas aqui, fica morando aqui até resolver essa situação, porque vocês compraram, você vai ter que provar que você comprou e você vai pegar de volta esse terreno. E aí foi quando todo mundo começou a enganar minha mãe, assim, sabe? Essa mulher deixou ela morar lá, aí eu também fui morar lá, né, porque eu tava com a minha mãe, só que na hora eu não estava em casa. Ela foi e me ligou, que tinha telefone fixo aqui, tinha tudo aqui, né? Ela foi e me ligou, aí eu corri pra trás, voltei pra trás. E aí cheguei aqui em casa, já tinha tudo feito, já tinha derrubado a casa. Minha cachorra teve que ficar presa aqui no quintal jogada, porque a mulher, além de oferecer a casa, foi em cima da casa dela. Na verdade, essa casa estava em construção, só tinha telha e os blocos levantados, não tinha piso, não tinha banheiro, só estrutura, sabe? Ela estava reformando. E aí ela se deu pra gente morar. E aí minha mãe teve que correr, alugar um ponto para ela poder trabalhar. E aí ela conseguiu alugar.
E o cara fez sacanagem também com ela, porque aí ela adiantou as parcelas, né? Assim, deu uns meses de depósito adiantado em cheque pra ela trabalhar e conseguir dar conta de pagar, né? No segundo mês esse cara pediu o terreno e aí começou tudo de novo, aquela bagunça. E aí daquele dia em diante, gente, só dificuldade, só dificuldade. E aí minha mãe esfriou a cabeça, nós conversou, aí eu fui atrás de uma advogada, aí a gente conseguiu uma advogada boa que a gente já tinha, só que no dia nós não tava conseguindo lembrar do número dela, nós nem lembrou dela, que até então meu tio tinha estendido a mão, né, de uma certa forma. E aí quando pensa que não, a doutora vai atrás e mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, mexe dali, descobriu que esse cara, ele é um grileiro. Grileiro, pessoal, que fala é quando a pessoa invade terrenos e fica dizendo que é proprietário. Foi o que ele fez. Meu pai nunca assinou nenhuma folha de jornal para ele, meu pai nunca assinou. E depois de morto, menos ainda. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e fez umas documentação lá dizendo que meu pai tinha vendido o terreno para ele, que ele era proprietário. E aí quando ele veio com essa segunda ordem de despejo, ele veio com mais uma ordem porque a gente recorreu, né? Minha mãe recorreu, nós duas recorreu. E aí ele pegou e veio com uma segunda ordem de despejo. Só que nessa segunda ordem de despejo, tava dizendo que tava despejando meu pai. Só que como que uma pessoa é despejada de um local, sendo que a pessoa estava morta? Já não tinha como. E aí foi onde começou esse pesadelo. Então, assim, faz 13 anos que nós estávamos nessa luta. Nós estamos nessa luta há 13 anos. Só que como que fala, né? É difícil, né? As coisas no Brasil é difícil. A lei é um pouco complicada. Então, assim, as pessoas... algumas pessoas preferem muito dinheiro. As pessoas, elas não querem pela honestidade. Não todas. Mas, uma certa forma, tem pessoas que, sim... Para resolver alguma coisa, ela depende do dinheiro. Não dinheiro assim, você tá devendo, você tem que pagar, tá aí, sim. Mas não é esse tipo de dinheiro, porque assim, o advogado, ele te cobra, ele fala, vou cobrar X pelo serviço. Então você vai pagar aquele X que ele te cobrou. Só que assim, tem locais que você vai, que a pessoa fala, se você tiver condições financeiras de pagar um pouco a mais, a gente libera. E a gente não quis por esse lado. Eu sempre falei pra minha mãe sempre me ensinou, meus pais sempre me ensinou. Vamos pela honestidade, vamos fazer o que é certo. Colocamos uma advogada muito boa, que ajudou muito. E aí, uma outra pessoa que era amigo da minha mãe há muitos anos, que era amigo do meu pai também. Que em uma época meu pai vendeu um terreno pra ele há muitos anos atrás. Eu tenho 33, eu não era nem nascida, tinha mais ou menos uns 40 anos que ele vendeu esse terreno pra ele. Então, assim, eles tinham uma amizade grande, sabe? E aí, na hora do desespero, minha mãe chamou ele, conversou com ele falou assim, não, Cida, ele é um gringo. Não, Cida, pode deixar que eu vou te ajudar, eu vou ser um porta-voz pra você, como você não tem muito entendimento. E realmente, minha mãe não tinha muito entendimento com advogado. Ele falou assim, eu tenho um advogado muito bom, que ele vai me ajudar, ele vai ajudar você, e tal. Fez a cabeça da minha mãe fez o quê? Não, então vamos lá nesse seu advogado, já que ele conhece esse tipo de causa, que ele já mexeu com isso, então vamos lá. Minha mãe foi, tirou da mão da advogada que ela tava e passou para esse ser humano. Mais uma bomba, gente. A partir desse momento virou tudo de ponta cabeça de novo. A doutora, Cida, você tem certeza que você vai tirar? Não, doutora, é porque ele já conhece. Cida, mas tá tudo assim. Não, doutora, eu vou passar. Minha mãe foi e passou. Pegou uma procuração, passou para esse infeliz desse homem. Acabou a paz da gente naquele momento, gente. Faz 8 anos que esse cara tá enrolando a minha mãe. Eu não posso fazer muita coisa, porque eu sou só apenas filha, né? O terreno, no caso, é da minha mãe. Estou dentro desse terreno hoje, sim. Não construí. Aí que chegou a parte da casa que eu falei pra vocês. Porque que eu não é de bloco a minha casa. Porque como que eu vou construir sabendo que eu tô na incerteza de ganhar ou não a causa definitiva? Assim, já foi provado que meu pai era proprietário, sim. Que meu pai pagou legalmente, sim. Que meu pai comprou do verdadeiro dono, sim. Porém, como minha mãe passou para esse ser humano fazer essa causa para ela, o que ele fez? Ele se aproveitava que eu tava trabalhando, já tava morando aqui. Minha mãe não quer morar aqui. Minha mãe preferiu morar, ela mora de aluguel e eu moro aqui. Que foi que a doutora conseguiu que a gente pudesse entrar novamente. Eu pulei essa parte. A gente pudemos voltar a morar aqui, porque foi provado que a gente era proprietário, que meu pai era proprietário, que não tinha feito nada, que esse cara tava fazendo coisas erradas, provamos que ele falsificou documento. Uma coisa muito grave, Thaís, mas é a verdade.
Foi provado que ele falsificou a assinatura do meu pai? Sim. Só que aí entrou esse ser humano, esse terceiro ser humano, pra ajudar a minha mãe, que acabou afundando a minha mãe mais ainda. E aí eu tava trabalhando, né? Depois que eu voltei pra cá, tava trabalhando, ele vinha aqui, ligava pra minha mãe e falava, Cida, eu tô indo tal dia. Só que minha mãe fazia ele vir aqui na minha casa, ela nunca levou na casa dela, né? Então ele vinha resolver tudo aqui. Ele simplesmente falava, Cida, tem que assinar esse documento. Pra quê? Ah, pra levar pro advogado, pra explicar pra ele assim, 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 pra levar pro juiz, pra levar pro promotor, pra levar pra polícia, pra levar pra todo canto. E minha mãe ia lá, pá, assinar. Pessoal, foi quando esse ser humano se aproveitou da minha mãe, né? E minha mãe assinou vários documentos, não lia pela confiança que ela tinha nele. E aí simplesmente ele pegou o terreno e passou tudo pro nome dele. Aí toda vez ele vinha aqui dizendo que ele é dono, que agora ele que é dono, que meu pai vendeu pra ele. Eu pensei, meu pai nunca vendeu pra você, o nome dele é esse, gente. Meu pai nunca vendeu pra você, então assim, ele fica insistindo numa coisa que a gente sabe que não é dele. E minha mãe nunca vendeu pra ele, porque pra alguém vender alguma coisa, primeiro ela tem que estar com a documentação na mão. E segundo, que pra ela vender alguma coisa pra alguém, essa pessoa tem que pagar pra ela. E até hoje minha mãe não viu a cor desse dinheiro, então minha mãe não vendeu nada. A não ser que minha mãe, de repente, perdeu a memória e vendeu. E aí a gente tivemos que entrar, e foi onde eu entrei também, na justiça sobre isso, porque ele está tomando uma coisa que não é dele. Ele cobrou um valor da gente, na época da minha mãe, 10 mil reais pra ajudar ela. E aí ela falou, não, tudo bem, eu vou te pagar esses 10 mil reais. E agora ele se supôs dono. Minha mãe vendeu pra ele, que minha mãe fez isso, fez aquilo. Então assim, hoje eu tenho a certeza que a gente conseguiu, né, a devolução do terreno. Porém, agora a briga é com esse ser humano. Que ele quer porque quer dizendo que ele é dono. Ou seja, ele cresceu o olho aqui. Então, assim, a gente está só com documento simples. E a gente precisa de toda a documentação. E ele não quer devolver a documentação pra gente. E aí eu tive do jeito certo. Ele fala, se a gente não faz as coisas por debaixo do pano, a gente não consegue as coisas. Então, assim, eu tenho gravações dele falando, eu tenho provas dele falando, antes que alguém fale assim, ah, mas você não pode falar as coisas que você não sabe. Eu estou falando porque eu sei. Eu estou falando porque eu tenho provas. Por isso que eu falo. Por isso que eu não tenho medo de falar, porque eu tenho provas. Né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Não era isso que eu queria estar falando pra vocês, mas infelizmente é o que está acontecendo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos!